Hoje a gente tem aqui a presença ilustre de um colega, Dr. Marco Nesi. Ele é cirurgião vascular e vai falar um pouquinho da trajetória dele, é aluno do nosso curso do CVM e vai nos inspirar aqui, tenho certeza, com a trajetória dele, com os ensinamentos também, com a experiência dele. Vou chamar ele aqui, tá bom? Fala, E aí, Marcão! tudo bem? Boa noite a todo mundo aí do curso Tudo da bem, cara? CVM. Seja bem-vindo aí. Bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aí, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, sua experiência com os colegas. Tenho certeza que o que a gente vai falar aqui não só vai, por exemplo, inspirar as pessoas, mas eu tenho certeza que você vai trazer muito aí da sua trajetória, que pode ajudar colegas que podem, enfim, pegar algum insight, algum aprendizado. Beleza? Se apresente então para a audiência aí, fale quem é você, fale um pouquinho da sua trajetória acadêmica, e aí a gente vai Então tá. conversando, vai começando esse papo aí. Valeu, Sidney, pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com o CVM, que foi um curso que mudou totalmente a minha trajetória e só fez com que eu acreditasse ainda mais no que eu já pensava sobre a medicina, né? Resgatou, na verdade, o que eu queria fazer da minha vida, junto com a minha irmã, né, com a doutora Renata, que é fisioterapeuta. E a gente tinha um sonho de montar uma clínica e, graças ao CVM, esse sonho se materializou de uma forma mais eficaz, mais leve, e a cada dia nós estamos sempre progredindo mais. Enfim, eu sou o Marco Antônio Descosquinese, sou cirurgião vascular, formado na medicina na Unesc, aqui em Criciúma, Santa Catarina. Logo assim que eu acabei minha faculdade, né, eu acabei passando uma residência de cirurgia geral lá no Hospital de Conceição, lá em Porto Alegre. Então, eu fiquei lá por 2 anos. Daí, de lá, eu já passei direto na cirurgia vascular e já fiz a cirurgia endovascular. Então, foram 5 anos em Porto Alegre. Lá na minha residência, eu comecei a observar que a parte de curativos, cuidados multidisciplinares na nossa residência, e uma coisa que eu não tinha visto isso na faculdade. E trabalhando junto com a minha irmã, a gente conversando, trocando informações, nós tivemos a ideia de montar uma clínica, né? Já que ela queria ter um espaço para atender, que ela é especialista, uma fisioterapeuta especialista em reabilitação cardiopulmonar. A gente quis aliar, então, o conhecimento todo que ela teve, ela rodou o mundo para aprender para ser a profissional que ela é. E ela já tinha começado a traçar os atendimentos particulares no nicho dela. Então, na verdade, ela foi uma inspiração para mim já inicial, né? Tanto pela competência acadêmica, enfim, técnica dela, mas também pela coragem que ela teve de desbravar esse mundo na fisioterapia, que a gente sabe que é bem difícil, né? Nas áreas da saúde, assim, a fisioterapia é bem difícil de começar. E ela foi tendo um certo sucesso inicial e hoje em dia, né, tá com sucesso grande. E nesse contexto, a gente montou, então, o projeto da clínica, mas o que acontece? A gente montou um projeto, eu estava na residência ainda, e nós começamos, claro, junto com pessoas que nos ajudaram, né, a montar a clínica, mas sem pensar no planejamento da clínica, né? A gente tinha, no planejamento, digo, na parte estratégica, gestão, né? Não tinha conhecimento, eu e minha irmã, sobre isso, né? A gente foi buscando isso basicamente no decorrer da obra. Então a gente foi ajustando no decorrer da obra. E assim a gente montou a NESE Saúde e Condicionamento Cardiopulmonar, que ficou pronta agora em final do ano passado e começamos em janeiro deste ano. Show de bola. Eu queria já frisar uma das coisas que você falou aí, que é a palavra coragem, né, cara? Coragem. Se a gente realmente for analisar, quando a gente analisa a história de pessoas, né, que são bem-sucedidas, isso em várias áreas, né? Você vai ver que são pessoas que elas tiveram que ter coragem, né? Elas têm que ter coragem, por exemplo, de fazer o que pouca gente está fazendo. Então, por exemplo, para ti, para tua irmã, né, para vocês, era muito mais cômodo, mais conveniente, sei lá, dar um plantão ali, trabalhar para não sei quem. Mas vocês tiveram a coragem de tirar o sonho do papel. Eu acho que só para a gente começar, eu já queria honrar isso, né? Eu queria valorizar isso, porque a gente vive num país, cara, que é tão difícil, né? A batalha, né, para a gente crescer e para a gente vencer. Mas o que a gente vê também é que, beleza, é difícil.
mas é difícil para todo mundo. Ainda há uma cultura, não sei se você concorda com isso ou não, mas há uma cultura muito grande de vitimização, sabe? Tipo, mas eu não consigo fazer isso porque, por causa daquilo, por conta de não sei quem, sabe? Eu queria já, de cara, nesse início de conversa aqui, parabenizar pela coragem de você. A gente começou a conversar no Instagram e aí eu senti que tinha uma coisa diferente, tá? Eu acho que eu nunca te falei isso, tá? A gente começou a conversar, mas eu senti a energia diferente. Fui dar uma olhada no perfil de vocês. Eu vi esse médico, cara, cirurgião vascular. Tu parece ser mais novo que eu, pô. Tu tem o quê? Deve ter 30 e poucos. Tenho 29. Olha aí, não tem nem 30 anos, cara. Eu falei, não, esse cara é diferente, esse cara é diferente. E aí fui ver, vocês já estavam lá com a clínica rodando e eu falei, eu preciso dar um jeito desse cara entrar. Eu não sei se você lembra, mas eu comecei a fazer uma copy de encantamento ali no direct. Eu falei, você é diferente. Enfim, vem pra dentro que eu acho que a gente pode te ajudar. E aí você atendeu o chamado e aí você entrou, né, cara? Você entrou na turma 3 do CVM, né? O Pedro fala que é a turma dos galácticos. É, isso aí. Então, Mas, assim, ó, a minha decisão, pode falar. só para constar, assim, né? Então, a gente tinha uma clínica montada, com a minha irmã já com fluxo de pacientes razoavelmente bom, né? Mas os outros profissionais que a gente escolheu a dedo ainda não estavam rendendo, porque tinham acabado de chegar. E nós, assim, a gente optou por seguir pelo particular. É isso aí. Valorizar o nosso trabalho, poder dar aquele toque diferenciado, de ficar mais com o paciente, de poder atender poucos e bons pacientes. E a gente tem feito isso com bastante alegria, assim, e os resultados estão sendo muito bons, sabe? Mas no começo foi assim, a gente começou a clínica, eu não tinha nenhum paciente, eu não estava nem aqui, eu estava na residência ainda, né? Então a gente montou a clínica e eu estava lá ainda, lá em Porto Alegre. E eu vinha toda semana, assim, para ver como é que estava e tal. E daí eu vi a necessidade de a gente ter um conhecimento a mais. Eu comecei a estudar sobre gestão de pessoas, finanças, essas coisas todas, marketing um pouco, mas eu via que algumas coisas eu já consegui aplicar e outras eu tava assim meio que patinando. Daí eu conheci o perfil de vocês, né? Vendo o perfil de vocês, assim, tá, é isso que eu preciso. Mas eu tive algumas objeções, assim, eu acho que é importante pensar, né? Porque tem um monte de gente, colegas meus aí, que vieram falar comigo recentemente, e tem alguns receios. Que é normal, né, claro, cara? claro, porque, o preço é alto, como é que é? Dúvida sobre o método, né? Será que esses dois aí estão falando? Será que funciona, não funciona? Algumas crenças prévias, como tu comentaste, né? Então, que as pessoas pensam assim, me formei, vou começar de baixo. Vou começar pelo plano, vou começar mendigando por aí, e depois de 10, 20 anos que eu vou ter uma clientela que eu vou poder migrar para o particular. E isso são crenças que a gente tem que desconstruir. E foi o que a gente fez. Então, assim, o preço, eu nem pensei, eu fechei antes de ver o preço, porque não me importava muito o preço, eu não tinha nada, estava na residência, mas assim, o preço não me importava pelo valor que estava gerando, que é todo aquele conteúdo. Então, imagina a parte do curso mesmo, né? Então, aquilo me deu um gás, assim, fenomenal, assim. As dúvidas sobre os métodos, eu comecei a ver, então, o gatilho mental da prova social, né? Comecei a ver os depoimentos dos colegas. E eu vi que, cara, a mudança na vida daqueles profissionais, tanto de pessoas recém-formadas, quanto de médicos que já estavam na jornada aí, na sua trajetória há bastante tempo, a guinada que deu na cabeça deles. Deu assim, pô, tem que fazer um negócio diferente, cara. Tem que entrar nisso aí. E a outra coisa dessa crença prévia, né? Aquele negócio que, tem que começar de baixo. Deu assim, quem é que disse que tem que fazer isso? Né? Quem é que falou isso pra ti? São coisas que na residência às vezes acontecem, né? Às vezes conhecimentos são passados de um para o outro sem ninguém questionar. Eu fiquei assim, por quê? Por que isso? Então foi isso que fez eu entrar. Essas objeções eu já quebrei elas no começo e já optei por tomar a decisão de entrar. Até porque a clínica estava pronta, eu tenho que render. Então, assim, o meu já estava na reta, né? Então eu tive que fazer esse tipo de decisão. E foi aí que eu entrei no CVM. Show. Ótimo mesmo. Legal. Tu entraste e aí vocês entraram em fevereiro, não foi? E aí quando foi em março, Sim. explodiu a pandemia. E aí? Como é Cara, que foi, cara? Então, em fevereiro, daí, assim, eu tinha acabado de sair da residência, daí eu disse, vou pra clínica, né? Daí, dia 9 de março, tivemos Vou bombar. a reunião na clínica, fizemos um coffee break e tal, vai ser show e tal, reunimos a equipe, começamos a maquinar as coisas, né? Começamos a atender e tal, daí no dia 17, 18 ali de março, fecha tudo e aí? Daí a gente fechou a clínica, ficou 1 mês e meio fechado, cara. E assim, sem faturamento, sem nada aí... na clínica. É importante dizer que a clínica... né?
É importante dizer, rapidinho, Marco, que a clínica de vocês não é uma clínica top, né, cara? Eu queria que você falasse um Uma pouco da clínica clínica. Tipo, tem diferente. uma estrutura, tem uma equipe multi, enfim, tem aparelhos. A nossa clínica, na verdade, a gente montou com o intuito, então, de tratar o paciente. Aquele negócio, o paciente vai no médico e tal, daí o médico fala, tem que perder peso, tem que comer melhor, tem que fazer exercício físico. E muitas vezes ele faz isso e dá tchau pro paciente, e o paciente sai assim, tá, onde é que eu vou? O que que eu faço? Como é que eu faço? Então, a nossa ideia foi fazer o quê? Montar uma clínica que oferecesse esse caminho. O paciente precisa disso, então nós vamos oferecer o caminho. Então, nós temos o serviço de nutrição, temos serviço de fisioterapia com 3 fisioterapeutas, com todo equipamento aqui na clínica disponível. Temos um personal trainer, então a pessoa que, porventura, quer fazer uma atividade física, mas às vezes não... Tá, estou com 50 anos, obeso, hipertenso, diabético. Vou começar uma academia normal? Tenho medo, né? Então, aqui a gente consegue fazer um serviço exclusivo, individualizado, monitorizado, consegue chegar no limite, né, do paciente para segurança dele, mas também a gente consegue chegar num padrão que a gente consegue melhorar a parte física dele, consegue demonstrar isso por meio de exames, avaliações periódicas especializadas, e o principal nosso assim, é a nossa equipe mesmo, sabe? Então, assim, aqui eu me posiciono como o médico da reabilitação, mas que a gente tem a reabilitação como principal foco da clínica. Então, tanto os pacientes de fisioterapia cardiopulmonar, como a fisioterapia vascular, neurológica, junto com o pessoal da nutrição, que é a Débora, né? Junto com a fonoaudiologia, psicologia. Então, a gente montou um negócio em que a gente faz os planos de cuidados dos pacientes, todos, cada um com a sua expertise, dando o seu melhor, acolhendo o paciente, sem preocupação de tocar agenda. A gente fica ali para dar assim, ó, a gente está ali para ele, entendeu? A gente para assim, ó, tá, vamos lá, vamos começar assim e vamos ouvir o paciente. Que foi uma das coisas que mais chamou a atenção no curso, a forma de abordar o paciente. A gente tem aquela visão tradicional de ver revisão de sistemas, queixa principal, aquela anamnese engessada, e eu vi que eu nunca consegui fazer isso de uma forma adequada, tá? Eu odiava. Eu ficava assim, tá? Eu até pensei assim, às vezes o fato de eu não fazer clínica ou cardiologia, uma coisa que eu gostava, assim, foi isso, de ter que seguir um padrão. E daí eu vi que todos os conhecimentos adquiridos no curso, né, junto com todo o estudo que tu teve sobre a habilidade de comunicação médico-paciente, eu consegui ver que eu não estava errado, que eu fazia alguma coisa daquilo, mas eu não estava... Tem um embasamento, tem um porquê, tem explorar os sentimentos, de poder dar um toque assim mais pessoal, de informar o paciente, de ensiná-lo sobre a sua doença. Isso fez com que eu me sentisse um pouco confortável, assim, mais de poder seguir nesse curso, né? Então, o que a gente fez? Tá, vou resumir. Então, falei um pouco da clínica e falei um pouco do curso, alguma coisa, né? Então, tá, a pandemia chegou, daí o que nós fizemos? Chegou a parte da telemedicina, né? Conseguimos converter as consultas que eram presenciais, nós conseguimos converter grande parte delas, uns 60% dos atendimentos, em atendimentos online. Isso a gente deve muito ao trabalho da minha irmã, da Renata, né? Que ela conseguiu fazer isso e eu não entendi como. Ela fez uma conversão de todos os pacientes, tanto que ela mantém até hoje. Nas terças e quintas, ela atende online os pacientes que querem fazer online. Show. Eu tentei fazer isso também, consegui poucas consultas, né? Mas a gente conseguiu manter um contato, assim. Mas a gente conseguiu se manter, foi isso, no começo. E daí eu comecei a estudar mais ainda, né? Daí eu comecei a estudar mais, ainda me dedicar. Terminei o curso, consegui fazer um resumo do curso, comecei a ler livros também, que no nosso grupo a gente comenta, e assim eu consegui ter um pouco mais de clareza, assim, o que eu tenho que fazer, né? A nossa clínica também, a gente tem reuniões semanais, e a gente tem um coaching, que é o Ricardo, ele nos ajuda muito com isso. Então, a gente sempre estabelece estratégias para, semana a semana, né, metas, né, para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos no final. E isso foi essencial. Lembra que eu falei contigo também que teve uma época que eu tava, cara, sei lá, a gente começa a se questionar, começa a achar, o que eu tô fazendo, né? A gente investiu numa clínica que tá fechada, o que eu vou fazer da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Enfim, a gente começa a questionar tudo na nossa vida, né? E daí eu cheguei num momento ali de estresse, assim, ó, ajuda com uma psicóloga, ajuda com o coaching, com a minha irmã, com o meu irmão, com meus pais, namorada, tudo.
e a gente conseguiu me acalmar, assim, de certa forma, e eu cheguei numa conclusão de que o marketing digital era uma saída e também, assim, ó, os pacientes não estavam indo na clínica, depois que ela começou a rodar de novo, daí eu pensei, vou atrás do paciente, né? Então, dá para ir atrás do paciente da forma do marketing digital e tal, né? Mas também eu fui de cidade em cidade ao redor mostrar o meu trabalho, tá, para as secretarias de saúde, negociando com eles valores que eu acredito ser bons para mim. E assim a gente conseguiu fazer a clínica encher. Por quê? Porque os familiares desses pacientes que eu atendo viam a diferença no meu atendimento e eu utilizava todas as técnicas que eu aprendi na consulta com o CVM. E mesmo que eu atendesse o paciente até em 20 minutos, por exemplo, eu conseguia atingir ele, aquele paciente, numa forma que ele via que era diferente do atendimento. Eu escutava ele, eu esperava ele falar. E assim eu consegui dar mais resultados para esses pacientes e os familiares desses pacientes começaram a vir para a clínica. Então a gente conseguiu encher a clínica dessa forma. Então foi isso que a gente fez. A gente se adaptou à nossa realidade, né? De estar ferrado ali, de estar com a clínica fechada e recomeçando sem paciente, todo mundo com medo de sair de casa. Depois de um tempo ali, a gente foi fazendo, fui atrás dos pacientes. E agora a gente está até com um problema bom, que é o espaço físico não está comportando tanto a nossa clínica, os pacientes, né? Mas Cara, é um problema bom. Eu queria, então, pegar algumas falas tuas aí e dar ênfase nelas. Primeiro, quando você estava lá no olho do furacão, durante a pandemia, e aí eu peço para os colegas que estão aí com a gente agora fazer um exercício de empatia agora contigo. Imagina você ter feito todo o investimento, como a gente falou, não é uma clínica, não é uma salinha, né? Não é uma salinha de 30 metros quadrados alugado, tipo, é toda uma estrutura com equipe e tudo mais. É um sonho, né? E aí você se prepara em todos os quesitos. Vocês fizeram a parte de vocês, né? No sentido de estar ali buscando sempre oferecer o melhor. E aí chega a pandemia e você tem que parar isso. É um momento desesperador, eu imagino. Nesse momento, o que você fez? Primeiro, eu queria destacar isso. Você manteve a calma, você buscou apoio nas pessoas próximas, né? Você, enfim, foi resiliente, né, cara? É uma das coisas que a gente tem falado muito nas últimas lives, né? A gente tem destacado a resiliência dos colegas, porque se a gente for parar para pensar, todo mundo tem momentos de alto e baixo. E o que acontece? O problema é que, muitas vezes, quando a gente está no momento de baixo, a gente desespera e a gente... Sabe? Aí vem, é normal, vinham os pensamentos, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Aí muitas vezes, dependendo se você não estiver no grupo certo, uma das coisas que a gente troca muito é o nosso grupo, né? Turma 3 é algo realmente assim, fora da curva, né? A Turma 3 é como, enfim, uma grande família lá, né? Então a gente tem então você foi, nesses momentos, você passou lá e disse, gente, e aí? O que é que vocês acham e tal? Então você tá dentro de um grupo onde as pessoas te botem para cima é uma coisa. Agora, já pensou se você estivesse do lado de pessoas que dissessem, não, faz o seguinte, desiste de tudo, fecha, vende, vamos atrás de um concurso. Cara, você não estaria dando esse depoimento aqui hoje, sabe? Então, ser resiliente, buscar a resiliência, e aí ter apoio, estar participando, né, ter apoio não só da família, mas de grupos, de pessoas que pensem igual a você. Então, eu queria dar ênfase a isso. E dar ênfase a outra coisa. Eu lembro também disso. Você foi para cima do curso. Cara, eu tenho aqui uma ferramenta que pode me propiciar, beleza, agora nesse momento a clínica está fechada, mas eu vou estudar. E eu lembro que você estudou. Enfim, e aí começou a colocar as coisas em prática, sabia que ia passar, passou. E aí eu queria falar uma outra coisa da sua fala. Você também não ficou só esperando as coisas acontecerem, né, cara? Você foi autorresponsável, que é uma outra característica também de pessoas de sucesso, sabe? Beleza, eu tô aqui, por exemplo, antes de vir para essa live, eu tive um problema, um imprevisto, me atrasei. Mas e aí, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar botando a culpa nisso, naquilo? Não, cara, o que eu posso fazer? O que está dentro do meu controle para não, enfim, para não piorar a situação? Poxa, de novo, todo mundo tem problema. A questão é, o que você vai fazer com o seu problema? Você pode reclamar ou você pode ser autorresponsável. Assim como o Marco foi autorresponsável, foi para cima, fez o que tinha que fazer e hoje está aqui dando o depoimento dele. Eu acho que isso é muito massa, cara. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E aí, Marcão, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que alguns colegas que já acompanham o nosso conteúdo, alguns já te conhecem, sabia? Ah, é? É. Por quê? Porque
Uma das coisas que a gente ensina, o que a gente ensina no CVM? Né? A gente ensina o médico a gerar valor para o paciente. Depois que você gera valor de forma autêntica, né, que você de fato ajuda a melhorar a vida das pessoas, o que você gera nelas? Gratidão. Você gera reciprocidade. E aí é normal que essas pessoas elas façam o quê? Elas retribuam, às vezes, por exemplo, dizendo, cara, obrigado por ter me ajudado. Você fez isso várias vezes. Então, todas as vezes que você agradeceu a gente mostrou para as pessoas. Olha aqui, ó. Esse colega aqui, ó. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho de 2 momentos. Teve um momento que você deu um depoimento que a gente usou, então por isso que eu falo que alguns colegas já devem te conhecer, que foi numa consulta onde você usou ali técnicas de venda na consulta, né, onde você usou alguns gatilhos mentais, né, que são formas de aumentar a persuasão da sua comunicação e, de fato, você ajuda a pessoa a tomar uma decisão que favoreça a saúde dela. É basicamente isso. Como é que foi para ti isso? Tu já tinha acesso a esses conhecimentos antes? Tu teve no CVM? Como é que foi? Essa situação aí, na verdade, foi o seguinte. Eu já tinha algum tipo de conhecimento sobre isso. Eu tentava ajustar e fazer isso do meu jeito, mas não tinha tanto... A taxa de conversão não era tão boa, assim, de pacientes que aceitavam fazer procedimento, né? Porque, querendo ou não, todo o tratamento que tu dá para um paciente, na verdade, é uma venda, né? A gente tem que pensar nisso e desconstruir aquela coisa de achar que vender é ruim, né? Então, vender o teu tratamento, né, é uma parte muito importante. Tu faz o paciente comprar a tua ideia, né? Tanto que a gente vê que a gente, aqui na nossa clínica, nós vendemos, querendo ou não, a mudança de estilo de vida. É que a gente sabe que a taxa é tão baixa de adaptação, né? Né? Enfim, do paciente seguir, né? Então, nessa situação aí foi interessante porque eu estudei de manhã, daí de tarde eu tinha consulta. Daí de tarde eu fui lá, consultei a paciente, daí eu já tinha mais ou menos feito um roteiro de cópia, assim, né? De gatilho mental e tal. Daí eu fui falando com a paciente e ela foi correspondendo. A gente gerou aquela empatia, paciente muito querida. E eu fui vendo que eu fui utilizando e foi indo. As coisas foram fluindo de uma forma que a paciente quase que ficou assim, tá, vou fazer agora, entendeu? E eu olhei assim, cara, isso funciona, sabe? E a gente fez o tratamento, foi muito legal. E assim, aquele tratamento me marcou muito, que foi bem no começo, né? Foi antes da pandemia ainda. Eu assim, cara, usei os gatilhos que a gente aprendeu ontem e tal, e deu certo. E a paciente até hoje está comigo aqui, né? Então, na clínica. E isso foi muito interessante, porque eu consegui converter, né, a consulta num procedimento, gerei valor para o paciente, entreguei um resultado legal para ela, né? Então não foi aquela coisa que às vezes a pessoa tem um preconceito também do método, achando que a gente fica prometendo coisa e tal. Não, foi bem real com ela, expliquei a doença dela, eu faço slides explicando para os pacientes as doenças, as patologias, as complicações, e assim a gente dá um pouco mais de confiança ao paciente, né? Ele fica um pouco mais feliz, mais aliviado de saber que existem as complicações, mas está tudo dentro do controle do médico que vai realizar o procedimento. Então, essa situação aí foi muito, muito interessante, que eu aprendi de manhã, usei de tarde, daí eu consegui converter num procedimento. Foi muito bom. Cara, e sabe uma coisa que é muito massa do conhecimento, quando a gente investe em conhecimento, que, cara, ninguém te tira mais ele. Ele é teu para sempre. Olha o poder que você vai ter pro resto da sua... Cara, você tem 29 anos. Eu já falei isso várias vezes. Se você continuar, cara, nesse nível de investindo em educação, investindo em sempre buscando inovar, fazer diferente, sabe, questionando padrões, né, buscando impactar cada vez mais pessoas, é uma questão de tempo, cara. Você vai ser grande aí. O estado de Santa Catarina vai ficar pequeno para você aí, tenho certeza disso. Então, o grande lance é o seguinte: quantos pacientes você ainda vai ajudar, cara, com esse conhecimento, né? Quantos pacientes que você vai... Porque o grande preconceito é, cara, mas é errado vender. Eu vou reforçar para ser didático, que você falou. É errado vender para o paciente. O médico não pode vender. Mas como assim? Você está dizendo que é errado a gente oferecer um tratamento onde o paciente vai, por exemplo, você pode... Vamos pegar no teu caso da vascular, você pode tratar um problema precoce, por exemplo, um paciente que poderia evitar, que poderia evoluir com, sei lá, uma úlcera, com amputação de membro. Cara, você vai salvar a vida do paciente.
E por que não? E aí o grande lance é por que não pacientes e médicos serem beneficiados, né, cara? Por que que é errado o médico ser beneficiado? Por que que a gente sempre tem que estar numa situação de estar perdendo o médico, né? Por que que não podem os dois ganhar? Né? Então, cara, muito massa mesmo. E aí eu queria ir para um outro momento. Você falou muito de consulta. Eu queria ir para um outro ponto, que foi o momento quando você falou do programa de acompanhamento. A gente fala muito disso, né? Para o clínico é obrigatório, porque as taxas de adesão às terapias dos clínicos é baixíssimas, como você falou. E para o cirurgião é algo que gera um valor agregado muito grande. Porque olha só, todo paciente teu, tu tem um pós-operatório, um paciente que tu precisa estar perto dele. Né? E quando tu coloca a tua equipe e você também à disposição desse paciente e oferece um programa de acompanhamento intensivo, você está gerando um valor absurdo para ele. E aí o segundo momento que você fez esse depoimento foi quando você começou a oferecer esse programa de acompanhamento para os seus pacientes, gerando muito valor para eles. Como é que foi para ti e como é que está sendo os resultados desses pacientes? Fala um pouquinho disso. Então, daí nós montamos, então, na nossa clínica, os programas de acompanhamento. Nós mapeamos o número de pacientes que nós temos e a gente viu que tem muito paciente, por exemplo, agora, né, nós temos pacientes pós-Covid, lembrando que os pacientes pós-Covid têm muitos pacientes, principalmente os mais graves, apresentam eventos tromboembólicos, então nós estamos fazendo um programa de acompanhamento com um screening vascular e tratamento fisioterapêutico especializado, junto com nutrição por causa da sarcopenia do paciente que ficou internado. Então, não tem como fazer isso sozinho. Tu vai ali, avalia, tá, não tem trombose, mas e aí? E o paciente não consegue respirar, e o paciente sai com alteração por disfonia por causa da tráqueo. Daí a gente tem a nossa fonoaudióloga para isso. Então a gente precisa ensinar o paciente a respirar de novo, a voltar à atividade habitual dele. E para isso ele precisa de músculo, e para precisar de músculo ele precisa se alimentar. Então tudo envolve esse tipo né, todas as áreas que temos aqui juntas conseguem chegar num resultado mais rápido e melhor, né? Então, esses pacientes pós-Covid, nós estamos tendo uma experiência bem legal. Outros pacientes que a gente tem são pacientes oncológicos, muitos pacientes oncológicos, que também entra na nutrição em oncologia, avaliação vascular, porque muitos deles, a principal causa de morte são eventos relacionados ao tromboembolismo venoso, né? Então, eu também estou sempre em cima, e a fisioterapia. Uhum. Então, a nossa reabilitação, na verdade, é o grande escopo da clínica, assim, é o cerne da clínica. É o coração da clínica. Tudo que a gente consegue fazer e trazer o paciente para essa experiência, eu falei até para meu irmão, que construiu a nossa clínica, o João, a gente sempre vai assim, vai no restaurante tem uma experiência, vai num barzinho tem uma experiência. Por que não, quando tu entrar na nossa clínica aqui, não ter uma experiência legal? Porque a gente não tem aquela coisa de todo mundo ficar sentado esperando o médico, né? A gente tem um negócio que é um atleta entrando junto com um paciente que está com uma ferida, mas tem um paciente também que quer fazer estética. Então é um mix de coisas que o paciente até que está para baixo, ele começa a ver, pô, tem atleta aqui, que legal, e ele treina do lado do atleta, entendeu? Então assim, eu quero chegar nele. A gente tem meio que um cronograma assim, de pacientes que estão na reabilitação com o fisioterapeuta e depois vai para o personal. Então tem todo um segmento, uma perspectiva. Dependendo do problema do paciente ali, não é só um tratamento que vocês oferecem inclusive a mudança de vida, né? Sim, e muitas vezes, assim, a grande maioria dos pacientes venosos, né, que eu tenho, a gente não opera. Daí eu não opero, o que eu posso oferecer para o paciente? Meia elástica e medicação? Não é só isso. Então eu sempre friso muito a mudança, né, adotar medidas que façam que a tua doença estacione ou melhore no decorrer do tempo. Que é o quê? Perder peso, exercício físico, uma dieta regrada, uma dieta anti-inflamatória. E é para isso que a gente sempre conversa entre nós. A gente sempre tem reuniões entre nós, assim, nos bastidores da clínica, falando sobre o paciente. E isso é muito bom. É comprovado que quanto mais os profissionais conversam sobre o paciente, os resultados são melhores, né? E a gente consegue observar isso. Então, a experiência está sendo bem boa, assim. A gente montou a clínica já pensando em fazer isso, mas o curso nos fez estruturar isso de uma forma organizada e chegar em resultados que a gente nem imaginou que ia chegar em tão pouco tempo no meio de uma pandemia, e teve um ciclone ainda. Teve um ciclone, verdade. Teve um ciclone aqui que quebrou tudo ali fora. Tivemos que fechar a clínica aquele dia também de novo. Foi tenso, mas estamos aí. Então de pé, né? Marcão, parabéns, cara. Parabéns para você, para o João, para sua irmã, Roberta, né?
Renata, desculpa, para Renata, parabéns pela visão, coragem e competência, Flávio Augusto da Silva. E aí, eu queria te perguntar, o que dessas habilidades, a gente ensina bastante sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas, sobre comunicação. Dessas habilidades que vocês tiveram acesso ao curso, se pudesse dizer assim, cara, uma virada de chave foi essa. Porque vocês, que nem eu falei lá no início, vocês não vieram cruz, né? Vocês já tinham muito repertório. Mas teve alguma dessas habilidades aí, desses conhecimentos que para vocês, assim, que valeu, assim, que destacaria? Ó, eu destaco, a primeira coisa foi o posicionamento e definição de subnicho, que foi falado no curso. Então, assim, não ser mais um. Chegar aqui fazendo uma coisa diferente do que todo mundo faz, não virar uma commodity. Então, a gente entrou com uma clínica inovadora, um nicho não explorado a princípio, ou pouco explorado, e com uma demanda absurda. Então, nós chegamos com uma ideia nova. As pessoas até ficam meio estranhando assim, o jeito que é a clínica, mas quem está aqui, os pacientes que estão aqui, sabem o valor que tudo isso tem, que gera, né? E os resultados que a gente consegue. Então, essa parte de posicionamento e subnicho. A visão de gestor também, né? Eu tinha uma visão de que, botar alguém para fazer e tocar e deu. Eu vejo que é muito mais interessante, mais difícil também, liderar a equipe, entendeu? É um desafio todo dia. Eu chego para minha irmã, a gente olha assim, morto de cansado, a gente se olha assim, se fosse fácil, ninguém tava fazendo. Sim. Mas, assim, todo dia a gente vai ajustando. Não tem como esperar ficar tudo pronto e começar 100%. A gente começou a clínica sem ter noção. E daí foi indo, foi aprendendo, ajustando. Semana a semana a gente vai ajustando dia a dia. E essa capacidade de visão, de gestão de consultório foi uma coisa que me marcou bastante. Disse, tu tem que ter a visão estratégica, não só o executor como médico, técnico, mas como gestor, pensando nas estratégias que podem fazer com que tua clínica deslanche, né? E a outra coisa que foi a primeira coisa que falou, assim, de focar na equipe e nos pacientes, né? A gente começou com uma estrutura grande e focando na equipe, mas aí teve a pandemia. E a gente pensou, cara, vamos pensar na equipe e nos pacientes. Então a gente pensou na equipe, né? A gente não tirou ninguém da clínica, a gente tá assim, por mais que a gente saiba que algumas pessoas ainda não estão rendendo como a gente pensa, porque por diversos motivos, obviamente, a gente sabe que cada um tem seu tempo e a gente respeita isso e estamos apoiando as pessoas para isso. E os pacientes, no começo eles não compravam muita ideia, porque é uma coisa nova, sempre gera um pouquinho de repulsa, né? Assim como a telemedicina, o teleatendimento, mas que demonstrando o trabalho, os resultados, tudo, a gente foi conseguindo mudar um pouco, né? Então a gente consegue mudar a cabeça de gente mais velha, assim, é difícil, né? Mas eu acho que foram essas três coisas: o posicionamento com subnicho, a visão de gestão, que me deu uma visão mais ampla, assim, uma clareza maior, e o foco na equipe e nos pacientes. Cara, a gente vai, se entrar água aqui, a gente se abraça e fica junto aqui, cara, não tem essa. É assim que a gente pensa, a gente tá junto até o final. Se alguém falar mal de alguém na minha clínica, eu vou comprar a briga. Show de bola. O que mudou? O que você poderia dizer assim? O que mudou do Marco Antônio de fevereiro, antes do CVM, para o Marco Antônio de agosto agora, depois do CVM? Setembro, né? Nossa, já tá em setembro, cara. Nós estamos ainda na pandemia, tu acredita nisso? Assim, ó, eu comecei em fevereiro, uma coisa meio utópica, assim, vamos começar a clínica, mas não sabia muito o que fazer. E agora eu já percebo que eu sou uma pessoa, junto com a minha irmã, né, na parte administrativa, já me considero um cara mais maduro, assim, consigo pensar em investimentos a curto, médio e longo prazo na clínica. A gente já tem ideia de expandir, então, assim, estamos com um problema físico, então já temos com projetos futuros de expansão, então a gente já tem alguma coisa nesse sentido, sabe? Tá falando de franquia ou não? Não, ainda não. Tem que validar o modelo. Ainda não. Tem que validar o modelo primeiro. Não, mas assim, ó, de tentar aumentar o espaço físico mesmo, sabe? Passando, claro, esse momento todo que nós estamos passando. Mas então, eu consigo ter um pouco mais de... Claro, antes eu tinha uma ideia, assim, né? Agora eu tenho mais materializado, assim, na minha mão, assim, o que a gente pode fazer. A gente planilhou tudo junto com o meu irmão ali e a gente consegue determinar... Quando a gente se situa, né? A gente bota no papel e sabe onde é que a gente está, a gente sabe onde quer chegar, a gente só vai
estabelecer métricas para que a gente chegue até lá. Então, eu acho que agora a parte de planejamento, a gente mudou bastante, assim, em relação ao que era em fevereiro para agora. Assim. Show de bola. Meu amigo, é o seguinte, a gente está chegando aqui já no final, eu queria te agradecer por ter doado um pouco aí do teu tempo, né, por ter se disponibilizado a dar esse depoimento, né, esse depoimento brilhante aqui, de que, primeiro, de que é possível, né, de que não é fácil, né, em nenhum momento você veio aqui e disse, não, entra, é fácil. Não, cara. Eu fiz questão de frisar, pelo contrário, quanto foi difícil. Quanto foi difícil para você ser resiliente, quanto foi difícil para você lidar com a incerteza, né, lidar com pessoas, mudar, enfim. Então, é uma série de mudanças, né? A gente sabe do nosso desafio, né, enquanto empresa, né, que oferece uma mudança. Né? Cara, a gente está falando de, igual vocês, né? A gente está falando de uma coisa totalmente disruptiva, né? De algo diferente. A gente precisa ter essa noção, né? Que, tipo, os resultados eles vão vir eles estão vindo de forma não tão rápida quanto a gente espera, mas estão vindo de forma estão se consolidando. A gente sabe muito bem disso, né? E cada depoimento desse que vocês vêm aqui e dão, cara, de forma espontânea, né? A gente não paga nada para vocês, a gente só faz o convite, vocês aceitam. Pra gente é muito valioso, sabe? Muito valioso. Esse conteúdo, ele vai rodar o Brasil, né? Então, tipo, nosso grande objetivo com ele também é abrir a mente, né, dos médicos. É mostrar a oportunidade de, cara, de que você também pode. O Marco não é especial, assim como todos os outros que vieram essa semana, como o JP, que já veio aqui, também que era da turma 3, o Pedro, que já deu depoimento, enfim. São pessoas que não são especiais, são seres humanos, igual a todos nós. Mas são pessoas que têm coragem, que têm visão e são competentes, né? E obviamente, vem outras coisas aí, como a resiliência e tudo mais. Então, obrigado, cara. Do fundo do coração, obrigado mesmo. A gente deseja que cada vez mais você cresça, cada vez mais você cresça, e que com o seu crescimento, milhares de pessoas tenham suas vidas também melhoradas, né? Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, na verdade, as pessoas pensam que a gente ajuda médico, mas a gente não ajuda só o médico. Nosso grande objetivo é ajudar quem o médico ajuda também. Então, nosso grande objetivo é realmente impactar a medicina, sabe? Tipo, dar nossa parcela de contribuição para que a medicina realmente seja uma ferramenta de mudança positiva para as pessoas. Porque em algum momento a gente se perdeu, né? A forma de exercer a profissão foi colocada de um lado, né? Essa questão da gente se submeter a trabalhar em locais que não têm condições, ser mal remunerado. Eu não acho que a gente precise passar por isso, não. Então, a nossa grande missão é ajudar colegas como você a realizar o sonho, né, de poder exercer a medicina com excelência, ser bem remunerado, crescer, impactar o máximo de pessoas possível. Parabéns, irmão. Valeu, obrigado pela oportunidade. E assim, ó, lembrando, né, a gente está no caminho certo, eu acredito, né? Mês a mês melhorando, não chegamos nem perto de onde a gente quer chegar ainda, né? Mas, assim, só de a gente conseguir sobreviver à pandemia já é uma coisa, assim, muito, muito boa, muito positiva. Porque foi difícil, cara, foi difícil a gente sair da residência, daí o que acontece? Geralmente, os planos de saúde não aceitam, né? O pessoal também, que está mais tempo na cidade, também fecha um pouco de mercado. Então a gente fica um pouco, fazer o quê, né? Fazer plantão de novo. E eu já tive até um acidente de carro indo para plantão, então assim, não quero passar por isso mais. Então eu trabalho durante o dia, realmente. E assim, ó, o interessante do curso é que assim, ó, quando acaba a tua especialidade, a gente fica, sei lá, 10, 11 anos em formação e tal, e a gente acredita que o esforço que nós fizemos, nós merecemos ganhar bem e fazer as coisas. Cara, a gente não merece nada, ninguém vai dar nada para nós em troca, a gente vai ter que fazer acontecer o negócio. E às vezes a gente fica um pouco assim pensativo, né? Bah, que saco, as coisas não estão fluindo. Só, cara, não deu certo aqui, vai pro ali, não deu certo ali, vai pro outro caminho e vai tentando. É tentativa e erro, e vai aprendendo e tocando. Então, assim, o curso me deu essa visão, tipo assim, ó, arrisca, vai, toca, ficha, vai com medo mesmo. Não tem dinheiro, faz o empréstimo, faz o que tem que fazer. Mas, assim, segue o teu propósito, né? Que é a tua ideia. Assim, ó, se tu tem uma ideia de que a medicina é dessa forma, né? Ou então o teu serviço, a tua clínica, tem que trabalhar daquela forma. Se tu acredita nela, e o teu sócio acredita,
e os pacientes estão acreditando, vai até o final. Não tem espaço para desistência, assim, né? Então, o curso, né, o CVM, então, é uma coisa que realmente me deu essa visão. E, assim, ó, o principal do curso, tá? É o grupo, cara. O grupo, no momento que eu tava mal, que eu tava para baixo, eu falava alguma coisa, a galera já falava junto. A gente cria meio que um mastermind ali. E, cara, o curso acabou, né? A gente fez ali em fevereiro, março. Mas, assim, cara, a gente tá todo dia se conversando. A gente conversa todo dia como se fosse amigo, assim, nunca se viu. E cada um dando o que está fazendo na sua região do país, na sua especialidade, sempre tentando aprimorar e melhorar cada vez mais, dando toque para os colegas. Então, assim, o grupo, cara, do Telegram ali é uma coisa sensacional, assim. Eu agradeço a galera sempre aí que está nos ajudando, que é o grande diferencial. Esse Mastermind aí é show de bola. Cara, eu nunca vou esquecer do dia que você chegou lá e falou assim, gente, eu estruturei aqui alguns programas de acompanhamento. Eu não lembro exatamente o número. Aí uma outra colega veio e falou, pois é, eu estruturei 30. Foi a Carol. Cirurgia de mão. Estruturou 30. Eu tinha feito 9. Ela fez 30, deu. Né? Aí no outro dia, o Pedro, né, que é outro competitivo também, né, assim como vocês, cara, eu preciso aumentar meu número também, porque eu pensava que eu tava abafando, mas, enfim, o grupo te leva pra cima, né, cara, muito massa. Verdade. Não, e assim, quando eu tenho algum questionamento, alguma coisa, uma dúvida, um problema, eu falo o que eu estou fazendo e pergunto o que vocês estão fazendo, né? Para ver se está muito fora do que realmente é. Mas geralmente tem sempre uma opinião que nos bota para cima ou nos que direciona no lugar certo, assim. Achei bem interessante, assim. O grupo é demais, cara. Muito bom. Irmão, obrigado. Fica com Deus aí. João, e Renata, companhia aí, parabéns pelo trabalho diferenciado que vocês estão fazendo. Uma honra poder ajudar vocês, de verdade, assim, Sidney falando, não só você vem, mas eu, pessoa falando. Fico muito honrado de estar no outro lado do país, dar a minha contribuição para que vocês ajudem as pessoas a viverem com mais qualidade aí no Sul. Parabéns, e eu quero conhecer depois, em breve a gente vai dar um pulo aí, vamos conhecer esse espaço aí. E aí, daqui a pouco, quem sabe, a gente desenha essa franquia aí, né? Quem sabe? Tem que pensar grande. Pensar grande, mas começa pequeno, mas tem que pensar grande. Claro, isso aí. Então tá, obrigado pela oportunidade, obrigado ao pessoal que participou da live aí, família, os amigos, tudo, a residência, o pessoal da minha sala. Cara, você trouxe muita gente. Dona Isa. Muita gente. Muita gente. Isso aí, pessoal. Você é muito querido, cara. Parabéns. Então tá. Valeu, pessoal. Boa noite, então. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau.